Olá, pessoal. Hoje nós vamos de Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? De cara, a gente já percebe aí na imagem que é a disputa, que é a briga entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista. Estados Unidos, esse representado pela águia, e União Soviética representada pelo urso. E você percebe aí que é uma guerra ideológica, mas é uma guerra de armamentos nucleares. Você vê aí duas bombas atômicas, né? Uma norte-americana e outra comunista. Ao se falar em Guerra Fria, né? Eu trouxe uma frase aqui do Raymond Aron, comentarista, que diz que a Guerra Fria é um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Então, você vai perceber aí que é uma guerra improvável porque é uma guerra nuclear. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, e aí nós temos um mundo bipolar que vai estar dividido entre aqueles que são capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e entre aqueles que são comunistas, liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E improvável porque qualquer motivo de um conflito entre esses dois blocos, entre essas duas potências, nós teríamos um conflito nuclear. E por que a paz é impossível? Porque dentro de uma disputa ideológica, constantemente eles estão lutando por áreas de influência, e eu tenho duas ideologias muito fortes que, inclusive, é motivo de discussão até os dias de hoje. Continuando aí, nós temos algumas características da Guerra Fria. A disputa tecnológica, então nós vamos perceber que o período da Guerra Fria, essas duas nações elas não vão brigar diretamente de forma armada, mas elas vão brigar numa disputa tecnológica, elas vão brigar dentro de uma corrida espacial. Afinal, quem chegará à Lua primeiro? Quem vai chegar ao espaço primeiro? É um contexto de espionagem. De um lado, a CIA, de outro lado, a KGB. Quem nunca assistiu o filme do 007, né? Aquele espião totalmente tecnológico, aquele espião que se livra de todas as artimanhas do inimigo. É uma busca de aliados, porque é uma busca por áreas de influência, de aliados à ideologia capitalista ou à ideologia comunista. É uma característica da Guerra Fria também conflitos regionais. Que conflitos regionais são esses? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Revolução Chinesa, conflitos em Cuba, que gerou a Revolução Cubana. Então, essas grandes potências, capitalismo e Estados Unidos, elas vão buscar influência dentro desses conflitos e, indiretamente, elas vão estar incitando a guerra aí. E as difamações? As difamações também são características, um falar contra o outro, da política do outro, da ideologia do outro, nesse contexto de Guerra Fria. Eu coloquei para vocês uma imagem aqui dos filmes, né, de Hollywood, em que a gente tem a grande disputa de Rocky Balboa e o Drago. Se você puder, assista lá, pegue um pedacinho desse vídeo e veja essa disputa, né, que mostrava essa Guerra Fria através do boxe. Eles não disputavam de forma armada, mas disputavam nos ringues de boxe, disputavam nas Olimpíadas para saber quem era o melhor atleta, se era o russo, se era o norte-americano, né? Nessa questão, nessa disputa ideológica, disputavam nas mesas de xadrez. Então, você percebe, né? Nós percebemos que nesse confronto ideológico é um querendo mostrar quem é melhor do que o outro. Aqui nós temos os líderes políticos da Guerra Fria, né? Tanto soviéticos, que vai de Stalin a Gorbachev. Por que a Gorbachev? Porque a partir de Gorbachev nós vamos perceber uma abertura política, né? E uma reestruturação também econômica com a Glasnost e a Perestroika. Glasnost, que vai falar justamente dessa abertura e flexibilização política, e a perestroika, que é uma grande abertura econômica. E nos Estados Unidos, a Guerra Fria ela começa aqui, vai de Truman até o Ronald Reagan, presidente norte-americano, que são todos esses envolvidos num contexto de Guerra Fria. Então, a conjuntura mundial que nós temos aqui, que vai influenciar o mundo todo, é a conjuntura chamada Guerra
Fria. Ou você é capitalista ou você é socialista. Dentro da Guerra Fria, a gente tem também a chamada cortina de ferro. Essa cortina de ferro, galera, ela foi usada no Ocidente, né, uma expressão usada ocidental, que vai falar da divisão, você percebe no mapa aqui, da Europa entre capitalistas e socialistas. Então, essa região de vermelho aqui, ó, perdão, de azul, onde está passando o meu mouse, é a região, aqueles países que aderiram ao bloco capitalista, lembrando que com a Guerra Fria, levantou-se, além desse termo cortina de ferro, também o Muro de Berlim, dividindo a Alemanha Oriental e Ocidental. E aqui de vermelho, nós temos as repúblicas socialistas, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas aquelas nações que se colocaram aliadas à União Soviética, à Rússia, e se uniram dentro dessas repúblicas socialistas. E aqui você vai perceber, em pontilhado, uma nação que vai ficar, que será socialista, tá? Porém, ela vai ser uma nação independente. Deixa eu voltar aqui. Ô, Senhor. Bora lá. Voltando aqui, deixa eu voltar lá no mapinha, só para mostrar para vocês essa região, que é a região da Iugoslávia. Tá? Então, aqui, essa região da Iugoslávia, ela é socialista, porém independente, ela não está aliada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque aqueles que estavam aliançados à União Soviética vão obedecer aos critérios, à política, se submeter ao Partido Comunista Russo, ok? Aqui nós temos mais um mapa que foi mostrado para vocês, dessa Europa Oriental. Aqui nós temos a figura de Winston Churchill, né? E no famoso discurso dele, ele vai dizer o seguinte: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. Então, ele está mostrando o quê? Estabelecendo uma divisão política do mundo, esse mundo bipolar, de um lado capitalismo, de um lado socialismo, e aqui você tem mais um exemplo no mapa, os países socialistas, aqui, ó, da Europa Oriental, aliados à União Soviética, e os países capitalistas. Percebam que nesse mapa em específico, a Iugoslávia, ela não está dentro dessa cortina de ferro, em função daquela ideia que ela não vai se unir a essas repúblicas, mas ela se tornará uma nação socialista, porém independente, ok? Continuando aqui, olha a citação do Churchill, né? Olha o que ele fala aí, que é impressionante essa citação. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas. A vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. Olha a difamação aí. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Olha a importância da propaganda, daquilo que eu divulgo. Se você está atravessando o inferno, não pare. Então, você percebe, né, essa bipolaridade no discurso de Churchill, né? Muito sutil, né? Porém, eu acredito que muito sutil, muito direta, porém muito direta com relação a mostrar essa vantagem do capitalismo e desvantagem, assim como vantagem, na verdade, ele colocou uma vantagem bem desvantajosa, né? Que é quando ele fala que a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias, ele está realmente criticando e dizendo, olha, não vai nessa, que não funciona, que não presta. Enquanto no capitalismo, a única desvantagem é que há uma desigual distribuição das riquezas, mas a gente cresce, a tecnologia avança, e mostrando aí essa ideia e esse pensamento a respeito do que é o socialismo, certo? Continuando aí, nós temos mais um mapinha mostrando a cortina de ferro. Você vai ver aí, mais uma vez, né,
cortina de ferro sendo representada com aqueles países, se você percebe aqui, ó, essas bolinhas verdes, elas vão representar todos os países que aderiram ao Plano Marshall dentro do capitalismo e aderiram à ajuda norte-americana. O Plano Marshall foi uma medida econômica adotada pelos norte-americanos para ajudar economicamente essas nações. E aqui, em vermelhozinho, você percebe os países que não aderiram ao Plano Marshall, né? A cortina de ferro, as repúblicas que foram criadas após guerra, e aqui ainda nesse mapinha, você já vai ver a Iugoslávia, que foi criada após a guerra e que aderiu ao Plano Marshall, inclusive utilizando essa sua independência, né? Em termos de escolha, é a questão da autodeterminação, criada inclusive pelos soviéticos. Quando eu falo de autodeterminação dos povos, eu estou dizendo o seguinte: eu escolho o que eu quero, eu escolho atender e a seguir ao regime que eu quero, a aceitar a ajuda que eu quero, que é uma medida totalmente independente, não mostra essa divisão aí, essa dependência ou do socialismo ou do capitalismo. Aqui a gente tem outra crítica a essa questão da Guerra Fria, né? Olha a Mafalda. Meus votos de Feliz Natal para todos do Ocidente, todos os povos. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Ela está dizendo a mesma coisa. Aonde vem a crítica? Aí, todos os povos do Oriente, ela repete ali embaixo, né, nessa crítica, mostrando, olha aí, ricocheteou na maldita cortina de ferro. Quer dizer, a cortina de ferro que separa o mundo, ou se é capitalista ou se é socialista. Contrário a isso, você é um traidor desse sistema e desse regime. Nós vamos parar aqui um minutinho e daqui a pouco eu volto para nós finalizarmos aí com Plano Marshall, Comecon, macartismo, mas daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos estar, então, continuando mais um momento da Guerra Fria. Volto já, já.